paz do Senhor esteja com vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus. Começa aqui mais um Sacode Pó. O Sacode Pó é o canal da bênção, é para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor, todas as nossas mágoas, tudo aquilo que está nos incomodando, toda tristeza. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Amém? E começando o Sacode Pó de hoje, eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus comigo lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará os doentes, e o Senhor levantará, e se houver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sarareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e orar comigo. Pai Santo, Pai amado, em nome do precioso sangue do seu Filho, aquele que não poupou sacrifício, nem por mim, nem por ninguém, para a salvação e a remissão dos nossos pecados. Pai, eu quero te agradecer por mais esse programa. Eu quero entregar o programa nas suas mãos, para que o nome do Senhor seja louvado, o nome do Senhor seja glorificado, e que a sua palavra, Senhor, possa atingir a quem o Senhor quer atingir, que seja levada a todas as pessoas que precisam ouvi-la, e que o Senhor, Pai, traga paz, traga união, traga alegria e traga esperança para o seu povo. Essa é a nossa oração, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, começamos aqui mais um programa, e o Sacode Pó de hoje, ele tem como nome ceder a opinião popular. Então, o Sacode Pó hoje é ceder a opinião popular. Bom, e eu convido os irmãos que, como eu sempre digo, eu sou um adorador, então eu convido os irmãos a louvar a Deus comigo. Convido os irmãos a louvar a Deus comigo, que o hino é aquele, o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ele é rocha e o escudo para que todos os que nele confiam. Deus é o meu escudo e minha fortaleza, com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele é a destra, é uma rocha que preparam para guerrear. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, 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 aleluia.
do Senhor, né, nesse hino aí, porque quem é Deus senão o Senhor? Então nós vamos falar muito disso aí hoje, né? Porque quem é Deus senão o Senhor? Então, o ceder à opinião popular. O estudo de hoje tem tudo a ver, meu irmão, com isso aqui, ó. O estudo de hoje tem que ver com isso aqui, ó. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo. Lá em Mateus, capítulo 27, a partir do verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Bom, meu irmão, minha irmã, veja bem essa história aqui. É uma história, né, que está lá na crucificação. E quando Jesus, né, estava para ser crucificado, ele foi interrogado por Pilatos. E ele estava diante de Pilatos estava ali diante de um grande, né, ele chegou para Jesus Cristo e falou assim, que ele tinha o poder de livrar Jesus da crucificação. E Jesus disse para ele assim: você não tem poder nenhum sobre mim, né? Porque aí há uma das palavras maravilhosas que Jesus disse, que é quando ele fala assim: porque aquele que conhece a verdade escuta a minha voz. Aí Pilatos perguntou para ele assim: o que é a verdade? Mas no que Pilatos perguntou o que era verdade, ele cometeu um erro, porque ele não esperou a resposta. Ele simplesmente virou as costas e saiu. Então o que ele fez? Ele virou as costas para a verdade, né? Mas, dando uma explanação aqui, porque a gente conhece essa história, mas o estudo, né, sobre esse acontecimento naquela época, Pilatos era aquele cara que estava entre a cruz e a espada. Ele tinha problemas lá com Roma e tinha problemas com o judeu. As coisas não estavam boas do lado dele. Então ele tinha que tomar uma decisão. Eu me lembro muito bem a situação dele, para você tentar entender. Vamos supor que Pilatos fosse, né, um índio. Um índio, mas não com a cara pálida. Ele era um tipo branco, né? Um índio, meio índio e meio branco. Então, a situação de Pilatos naquele momento era o seguinte: ele fugia dos índios, porque os índios pensavam que ele era branco. E ele fugia dos brancos, porque os brancos pensavam que ele era índio. Então veja bem a situação que ele se encontrava naquele momento. Então era o que? Ele tinha uma opressão do Império Romano, né? Ele estava tendo muitos problemas com o Império Romano, ele estava sendo cobrado, porém ele também tinha o problema com os judeus. Então ele estava entre a cruz e a espada, porque ele precisava decidir. E não tinha como
fazer, porque se ele não crucificasse ali, se ele não desse o aval dele na crucificação, teria uma revolução ali naquele momento, e ele não queria criar problema com Roma. Então o que ele fez? Ele teve essa atitude, né? Uma atitude de um covarde, de um fraco, né? E ele usou a artimanha de lavar as mãos, né? Ele pegou, lavou as mãos, né? Teve o ato de lavar as mãos. Do ato de lavar as mãos e falou assim: eu sou inocente sob o sangue desse homem. Então veja bem as palavras de Pilatos. Ele falou assim: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu que caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, veja bem que todos estavam ali diante da verdade. E todos viraram as costas para a verdade. Tanto Pilatos como os judeus. E todos gritavam: crucificam, crucificam. Mas Jesus Cristo, ele já sabia que ele passava por tudo aquilo ali. E ele passou aqui, isso tudo aí por mim e por você. Ele poderia descer da cruz a hora que ele quisesse? Poderia. Ele poderia não sofrer nada daquilo que ele sofreu? Poderia, com certeza. Mas por quê? Por amor a mim e por amor a você. Ele passou por tudo isso aqui. Toda essa humilhação. E essa humilhação, hoje, muitas vezes, está sendo assim, esquecida, jogada por terra. Sabe, esse sofrimento que Jesus passou aqui, ele está sendo assim, não está tendo muita importância dentro desse mundo atual. E isso aqui é muito bonito, porque quando Pilatos perguntou o que é a verdade, ele perdeu a oportunidade de saber o que era a verdade, se ele tivesse ouvido Jesus Cristo. E tem a história, relatos de Pilatos aqui, né, que depois disso aqui Pilatos teve muitos problemas, né, e tem uma história que o rei Tibério, né, que queria pegar um doente e que fosse buscar Jesus e levou Pilatos, que ele ia julgamento, e o rei morreu antes de Pilatos chegar lá. Então, sim, existem vários estudos e vários fatos relacionados à vida de Pilatos, né, porém, assim, não se pode afirmar assim com certeza. Muitos dizem que até Pilatos virou santo, mas não se pode afirmar com certeza o fim. Mas uma coisa nós podemos afirmar com certeza: eles perderam a oportunidade de conhecer a verdade. E eu e você que temos isso, não podemos jogar por terra a verdade. Eu pergunto para você: o que é a verdade? Né? Eu quero que nesse estudo você vai pensando e no final você olhe no espelho e responda para você mesmo: o que é a verdade? Essa pergunta que foi feita a Pilatos é feita para nós aqui hoje. O que é a verdade? Bom, meu irmão, e hoje, né, essa história de lavar as mãos, né, simbolicamente, metaforicamente falando, né, como figuras de linguagens, isso acontece até hoje. Eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui do que é estar lavando as mãos. Então, assim, quando os pais cedem os caprichos dos filhos e que há a falsa evolução do século, o que os pais fazem? Bom, a gente está vendo esse mundo que a gente está vivendo, esse mundo perdido, esse mundo que está perdido hoje, porque o mundo realmente está perdido, certo? Ele está perdido em todos os ângulos, por qualquer ângulo que você pegar. Ele está perdido na religião, ele está perdido nas igrejas, ele está perdido no povo, ele está perdido nos louvores, ele está perdido nas músicas. O mundo está
completamente perdido, porque a essência, que é isso aqui, o que é a verdade, está sendo colocado assim em outro plano. Sabe, quem entende um pouquinho aí de topografia, do ângulo azimuth, né? Ele dá assim, entendeu? Jesus seria o ângulo azimuth hoje, certo? Seria aquela visão em 3D. Você não está tendo essa visão em 3D. Está todo mundo assim, ó, todo mundo enxergando com viseira. Por quê? Porque está todo mundo cedendo à opinião popular, aquilo que todo mundo fala, todo mundo faz. Então, eu também vou fazer. Aí tá todo mundo está lavando as mãos, sabe? Lavando a mão para a verdade, lavando a mão para a prostituição, lavando a mão para a mentira, lavando a mão pelas obras da carne. Todas aquelas obras da carne que é falado lá em Gálatas, em Coríntios, em Apocalipse, o homem está lavando as mãos. Certo? O que é aquilo ali? Nada. Talvez a palavra de Deus, aquilo ali não tem importância. Deixou de ser importante. Deixou de ser importante. Por quê? Porque a prostituição hoje é uma coisa que todo mundo acha que prostituição, todo mundo acha que a palavra prostituta, prostituição, é só a questão de pessoas, né? Que ganham dinheiro com isso. Mas biblicamente falando, na Bíblia a gente sabe que não é. A gente sabe que não é isso. Então, se você lê os 10 mandamentos, lê Deuteronômios, lê lá no Gênesis, a gente vai ver o que é isso. Tudo que Deus condenava ali. Deus conta as histórias, a história da Bíblia, os livros históricos da Bíblia, são para que nós aprendamos com aquilo ali. Que a gente pegue essas histórias e que a gente coloque na vida da gente. Mas com todos esses exemplos, com todas essas coisas, o que a gente faz? Comete os mesmos erros que eles cometeram. Os mesmos erros que Salomão cometeu, os mesmos erros que Davi cometeu, os mesmos erros que os reis cometeram, nós cometemos hoje. Por quê? Porque nós viramos as costas para a verdade. E, voltando no assunto, quando os pais cedem os caprichos dos filhos, que é a falsa evolução do século, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo lá em Jó, no capítulo 9, no verso 29 e 30, diz assim a palavra do Senhor. Jó, capítulo 9, 29 e 30, diz assim: uma vez que já fui considerado culpado, por que devereis eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavanderia. Então, ele fala assim: eu estou condenado, o que adianta eu lavar? Para que eu vou lavar? É mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje. Uma vez considerado culpado, então quer dizer, a verdade, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí para a verdade, sabe? Todo mundo quer viver isso aí, quer ver aquilo, cede aquilo que é passado para a gente aí, que é colocado nesse mundo que você está vendo aí, nessas músicas que você está vendo aí, sabe? Que não tem letra, as letras são só promiscuidade. E todo mundo ri, e todo mundo dança, e todo mundo vai. E às vezes eu fico olhando e fico impressionado assim. Como é que a pessoa não para um minuto para pensar? Se você parar um minuto e pensar, você não segue isso. Mas é moda, né? É moda. E lá em Daniel, capítulo 2, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: o Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, veja bem, nós precisamos voltar para a verdade, descobrir o que é verdade. Aliás, a verdade ela é nua e crua, mas nós precisamos voltar, né?
Lá em Apocalipse fala, lembre de onde tu caíste e volte. Volte para a verdade. Nós precisamos voltar para a verdade. Né? Nós não podemos ficar lavando nossas mãos para as coisas que acontecem. Quando a gente está lavando as mãos também, quando você cede a omissão de pregar e de falar e viver a palavra de Deus. Então, quando a gente deixa de pregar, quando a gente deixa de falar, quando você deixa de seguir, quando você passa, isso é normal, quando você deixa isso aí para trás, aí o que você está fazendo? Você está lavando as suas mãos. Aí vem aqui, ó, lavando as suas mãos para a verdade. Sabe? Esse gesto aqui, ó, todo mundo vem fazendo esse gesto. Nós começamos esse vídeo lá, lavando as nossas mãos, porque é exatamente isso que todo mundo está fazendo hoje. Nós estamos lavando, né? E tem aquela palavra lá em Isaías, nossas mãos estão sujas de sangue. Quando você entrega seus filhos para o mundo, para a promiscuidade, sem a sua correção, suas mãos estão sujas de sangue. A mão do seu filho e a mão de você, pai, que é conivente com a situação. Então abra comigo a palavra de Deus lá em Ezequiel 33, a partir do verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-nos em meu nome. Quando eu disser ao ímpio o que é certo, ele morrerá. Você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerei você responsável pela morte dele. Entretanto, se de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, se ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tem o prazer na morte dos ímpios, antes tem o prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, o Filho do Homem diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará, e ele se voltará para a desobediência, e a maldade do ímpio não fará cair, se ele desviar dela. E se pecar, o justo não viverá por causa da justiça. Se eu garantir ao justo que ele viverá, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal às suas ações justas, não será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio: certamente morrerá, mas ele desviar de seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de empréstimo, e se devolver o que roubou, e se agir segundo os decretos que dão vida, e não fizer mal algum, é certo que viverá e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. E ele, o que fez, o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas o caminho deles, que não é justo, se o justo se afastar da sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se o ímpio desviar-se da sua maldade e fizer o que é justo, certo, viverá, porque assim, por assim proceder. Então veja bem que não adianta fingirmos de bobo. Não adianta a gente querer achar que esse ato
esse ato de lavar as mãos, esse ato de covardia, esse ato de você não corrigir, não falar, você está virando as costas para a verdade. Você está virando as costas para Jesus. Você está virando as costas para Deus. Por isso que no louvor fala assim: por que quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Por isso, meu irmão, é o que eu digo a vocês, o que eu digo sempre. O ato de você querer lavar as mãos, de você ser omisso a tudo que está acontecendo ao seu redor, a tudo que está acontecendo na sua casa, tudo que está acontecendo na sua família, tudo que está acontecendo no mundo, certo? Toda a conivência que a gente tem com o mundo, certo? Tudo aquilo que a gente ama ao mundo, nós estamos virando as costas para a verdade. Aí muita gente fala assim: ah, então eu não posso fazer nada? Meu irmão, a verdade está aqui para você. A consciência é sua. Mas não queira falar que o mundo mudou, que a Bíblia mudou, que Deus mudou, que Jesus Cristo mudou. Não. Certo? A verdade, ela é meio crua. É daqui, eu já tive discussão com muitas pessoas. Em pleno século XXI, isso é quadrado, sabe? Nossa, eu discuti isso tantas vezes com as pessoas. Aí eu falo sempre a mesma coisa. Jesus é o mesmo. A palavra diz: ontem, hoje e sempre. Ele não vai mudar, nem por mim e nem por você, sabe? Deus, ele é tão perfeito que ele nos livra do pecado, mas ele não nos ama no pecado. Enquanto você estiver no pecado, certo? Não adianta. Você não tem, porque a justiça de Deus, ela não está você. Sabe por quê? Porque se existir, ele não é Deus. Aí ele vai ser o quê? Mentiroso. E gente, eu tenho, assim, as pessoas às vezes me questionam tanto. Eu sou muito questionado porque eu sou muito franco no meu falar e muitas vezes eu não meço palavras, sabe? Talvez esse seja um defeito que eu tenho, mas eu não meço palavras. Se eu tiver que rasgar o verbo, eu rasgo. E muitas vezes eu discuto com as pessoas. Então muitas vezes as pessoas falam para mim assim, sabe? Já falei essas frases várias vezes e peço perdão a Deus por todas que eu falei, mas eu falo. Então as pessoas perguntam para mim: eu estou errado, Hélio? Não, você está certíssimo. Errado está a Bíblia está errada. Rasga a Bíblia. Porque você prega para a pessoa a verdade, você fala a verdade para ela. O caminho é esse. O caminho que leva ao céu é esse. Certo? É o caminho, porque não adianta a gente fingir de bobo, porque a Bíblia fala que até os loucos conhecem o caminho do céu. Então o caminho do céu é um só. Aí vem muitas vezes as pessoas me questionam. Aí eu falo isso: não, você está certo, errado tá, é a Bíblia. Então essas coisas de ceder à opinião popular, por exemplo, que o outro aqui, que é ceder aos prazeres da vida. Então, você ceder aos prazeres da vida, né? Aí você vai falar o quê? Que a Bíblia está errada, certo? Que você tem que viver essa vida promíscua, que você coloca, sabe? Eu pego muito assim. Existem hoje muitas pessoas separadas, divorciadas, e principalmente mães, né? Principalmente a mulher. A mulher, ela tem, não que nós homens somos melhores que ninguém, mas a mulher, ela tem um peso muito grande na sociedade, porque a mulher é mal vista e mal cobrada, certo? E muitas vezes as mulheres falam assim: se os homens têm direito, a gente também tem. Mas para nós, homens, que somos um bando de otário, que eu já falei aqui e torno a repetir, porque um homem para mim é tudo bobo, não existe homem esperto. Para mim todo homem é bobo, porque nós nos deixamos levar, né, por um momento e acabamos caindo. Então o homem, para ser pecador, ele é muito mais fácil um homem pecar do que a mulher. Por quê? Porque a mulher tem o discernimento. Deus deu isso para ela, certo? A mulher tem um dom que o homem não tem. Esse discernimento aí, que eu sempre falo que um homem,
qualquer homem, para ele não trair, o lado espiritual dele tem que ser muito maior do que ele. Você tem que vencer você mesmo, porque o homem, ele não pensa, sabe? O homem ele não pensa, ele vai. Então a probabilidade do homem pecar é muito maior que a mulher. Então a mulher tem um papel fundamental na natureza, sabe? E você, aquelas que são mãe, que tem que estar ali, que tem que segurar, tem que dar o exemplo, sabe? São aquelas que estão aí, ó, na promiscuidade. Aí sua filha vê isso aí, sua filha está vendo o que a mãe está fazendo, o que ela vai fazer, porque o exemplo, mano, é o que Jesus falou, o exemplo tem que estar dentro da casa da gente, sabe? A palavra de Deus fala que você tem que ensinar na sua casa, você tem que pregar, é de geração em geração, a palavra tem que ser passada de geração em geração. Então, assim, você tem que ensinar seu filho, para o seu filho ensinar seu neto, para o seu neto ensinar o seu bisneto, para o seu bisneto ensinar para o seu trineto, para o seu trineto ensinar para o tataraneto, e assim sucessivamente. É de geração em geração. É isso que a Bíblia fala pra gente. Aí as pessoas vêm querer falar para mim que a verdade mudou. Oh, irmão, só pode ser gozação. Deus que me perdoa, mas para mim só pode ser gozação. Sabe? É o que? É obra de Satanás. É por isso que ele fala assim: nesse mundo já o maligno, Satanás está dominando. Por quê? Porque nós estamos deixando Satanás entrar e dominar. E todo mundo acha que é a normalidade. E não é, irmão, não é. Sabe? Todo mundo acha que vai para o céu. Eu sempre falo isso aqui, vou continuar falando até que entre na cabeça de vocês, né, que todo mundo, eu já fui em vários velórios, tive um poucos dias atrás. Todo mundo fala a mesma coisa no velório. Ô fulano, pede a Deus por nós. Isso chama-se ignorância. Tá? É você não saber o que é ir para o céu. Certo? Porque o céu é o direito de todos. Mas como foi pregado num estudo nós fizemos lá atrás, se chama não é para quem quer, é para quem merece. O céu, ele está aí. Mas não é quem quer entrar, não. É quem merece entrar é que vai para lá. Sabe por quê? Porque é isso aqui, ó. Deus é amor e Deus é justiça. E Ele vai julgar segundo a sua justiça. E se ele não vai deixar de ser Deus por minha causa. Por causa do meu filhinho. Ai, meu filho, Jesus. Ah, Senhor, meu filho. Você não pode deixar meu filho pro lago de fogo. Ele vai... Aí é que vem, assim, que você entende que é a palavra. Quando Jesus fala, eu preguei seu nome, eu falei, se eu nem te conheço, é porque exatamente isso, irmão. Você já teve a oportunidade que está aqui, de pregar a palavra, de falar para o seu filho. Aí seu filho anda em caminhos errados, não anda na obra do Senhor, vira as costas para a verdade. Aí quando você vê seu filho sendo jogado no lago de fogo, aí você vai querer fazer o quê? Você vai querer questionar Deus? A oportunidade que você tem de fazer é aqui agora na terra. Mas as pessoas deixam. Então, ceder os prazeres da vida, luxúrias, bens materiais, olha, muita gente ficam com as pessoas por dinheiro. Não existe amor, sabe? O amor, eu não lembro assim, cara, às vezes uma pessoa, não lembro quem falou essa frase, assim, amor está fora de moda. Olha, meu irmão, ninguém é feliz sem amor, ninguém. O dinheiro, ele te dá muitas coisas, você pode comprar muitas coisas, você pode visitar muitas coisas, ele pode te proporcionar alguns prazeres, mas felicidade ele não te proporciona. Dinheiro com felicidade, sabe por quê? Porque você vai vivendo aquilo ali, o início, né? Porque no início, quando você tá com a pessoa que tem dinheiro, que pode pagar tudo para você, no início é tudo maravilhoso. Porque você não está acostumado, você nunca teve aquilo, então você acha que está no paraíso. Só que depois, aquilo ali torna-se rotina. E aí, vem as decepções. Aí, quando você vai ter que, para dormir, você vai ter que tomar um Rivotril, entendeu? Tomar um fluoxetina, certo? Tomar um diazepam, né? Tem que tomar antes, aí você cai nos antidepressivos, né? Vai viver em estresse. Né? Vai ficar insatisfeito, vai ficar chorando, derramando lágrimas. Por quê? Por causa disso, irmão. Por causa disso. Ceder aos prazeres da vida, ceder à opinião popular. Então eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Zacarias, capítulo 4, verso 10, diz assim a palavra do Senhor:
porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então os olhos do Senhor são por toda a terra. Você pode fazer o que quiser, você pode vir lavar as mãos, você lava suas mãos para ceder aos prazeres da vida. Aí você vem e lava suas mãos, finge que não está acontecendo nada, vai para as baladas, vai para... cai na promiscuidade, cai na sexualidade, cai na fornicação, cai na prostituição. Mas só que Deus, Ele está vendo tudo isso aí. Aí você vai e morre amanhã. Aí a pessoa chega no seu caixão e fala assim: ô fulano, pede a Deus por nós. Logicamente que você não está indo para o céu, irmão. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando. Eu quero que as pessoas entendam que isso é Bíblia, é palavra de Deus. E muita gente está sendo enganada, até na própria palavra, que muita gente engana com as palavras, mas é porque as pessoas não buscam. A Bíblia está aí para você ler, os estudos, você tem oportunidade. Hoje você tem milhões e milhões de oportunidades de estudar e de ler a Bíblia, mas ninguém quer. Por quê? Porque você cede à opinião popular. Certo? Isso é que é melhor para você. Seguir, todo mundo faz, então eu vou. E aí, quando você cair no lago de fogo, aí não fala que ninguém te avisou. Amém? Então vamos lá. Lá em Marcos, abre sua Bíblia comigo, lá em Marcos capítulo 7, a partir do verso 20, diz assim: e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicidas, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso é palavra de Deus, é verdade de Deus. Não é o Wellington que fala isso. Está lá, para quem quiser ver. Pega lá Marcos 7, 20 e 23 e olha o que está lá. Aí eu falo assim: foi o Wellington que falou. Não foi não. Não foi o Wellington. Outra coisa que é ceder à opinião popular é a ação dos reis, né? Hoje nós vamos aí, mais uma vez, vamos falar de eleição. Nós estamos aí na boca, né, de elegermos nosso presidente. E aí você, né, de direita, de esquerda, de centro, que não presta atenção naquilo que Deus nos ensina para que nós coloquemos um rei, um presidente, um vereador, um senador, um deputado federal, né? Eu não, como disse, eu não quero ficar falando de política, mas pega um jogador de futebol porque o cara marcou um gol na final do Mundial. As pessoas votam no cara. Porque o cara levou um clube a ser campeão, as pessoas votam no cara. Um ator de novela, porque fez várias novelas da Globo, vai e as pessoas votam. E são essas pessoas que estão nos representando lá. Mas, irmãos, não vou falar de política. A consciência é de cada um de vocês. Eu convido os irmãos a ver a palavra de Deus lá em Salmos 33:12, que já foi lido e vai ser relido aqui, que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. Se o Senhor não tiver nessas eleições, se o Senhor não tiver nos candidatos, se o Senhor não tiver na frente do seu voto, você está o quê? Lavando as mãos, meu irmão. Aqui, ó, lavando as mãos para a sociedade. Aí depois não adianta quando as pessoas, né? O que acontece? Aí vai chegar. Aí daqui a um tempo você elegeu a pessoa. Aí a pessoa vai para a janela e... Quantas vezes você escutou isso? Alguma vez? Né? A gente chega lá na janela, fora fulano, fora ciclano.
Mas você esquece que foi você que lavou sua mão, que virou as costas para a verdade e você que colocou esse cara lá. Abra comigo a palavra de Deus lá em Filipenses 3:20, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Então, né, como eu disse no estudo da eleição do rei, se os candidatos não tiverem as características que a Bíblia me ensina a votar, pode ter certeza que eu não vou votar em ninguém. Se tiver, pode ter certeza, se o candidato tiver as características, tiver os requisitos que a Bíblia me ensina a votar, se tiver, pode ter certeza, meu voto está lá. Se não, eu não vou votar. Agora, consciência, cidadania, é o direito de cada um. Amém? E lá em Provérbios 28:2 diz assim: pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas porque o homem prudente é entendido e a sua continuidade será prolongada. Para ser prolongado, a continuidade de nossas vidas, daquilo que nós vivemos, nós necessitamos da presença do Senhor. Por isso que o louvor diz: porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Ele fala: Deus é o meu escudo, é minha fortaleza, com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Tudo aquilo que vier para cima de você, meu irmão, certo? Você será lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? E lá em Provérbios 29:2 diz assim a palavra do Senhor: quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. É por isso que tem aquela panelinha, né? Por causa disso, o povo depois geme. Por quê? Porque viram as costas para a verdade. E lá em Provérbios 16:10 diz assim a palavra do Senhor: nos lábios do rei se acha sentença divina, e a sua boca não transgride quando julga. Então, o rei, ele tem que estar ali, certo? A palavra do Senhor tem que estar ali firme. Os governantes, eles não podem, porque quando o cara, ele faz as promessas, faz tudo, aí ele chega lá, ele lava as mãos. E onde ficam as promessas? Lavei minha mão. Isso é o que acontece, irmão. Isso chama-se, sabe, você deixar Deus de fora, tirar Deus do comando, virar as costas para a verdade. Lá em 2 Samuel 23, verso 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: disse Deus a Israel: ó rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sair o sol, de manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva da erva brota a terra. Pô, irmão, quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão nosso Deus? E outras coisas que está todo mundo lavando as mãos. Essa é a principal de todas. Todo mundo está aqui, ó, lavando, não está nem aí, porque está alimentando daquilo que está sendo colocado para nós. É menosprezar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está sendo menosprezada. E abra comigo lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Veja bem, irmão, veja bem. Desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós temos que estar preparados para tudo.
É o que nós dissemos lá atrás. Os pais têm que ensinar, porque desde criança, desde quando você nasce, desde quando você começa a falar nos seus primeiros passos, certo? Deus tem que estar presente nas nossas vidas. Jesus Cristo tem que ser o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo tem que ser a nossa verdade desde criança. E é isso que está faltando no mundo de hoje. Por quê? Porque a gente menospreza a palavra e Deus Cristo está sendo colocado em segundo plano. Por quê? Porque criaram um Deus bonzinho, um Deus que salva todo mundo. E por isso todo mundo acha que todo mundo é do céu. Assim, meu pai está no céu, minha mãe está no céu, meu irmão está no céu. Todo mundo acha isso. Mas você só vai saber disso se você estiver lá. Aí eu pergunto, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza do que é a verdade? Então abra comigo, irmão, a palavra de Deus lá em Lucas 24, verso 25 e 27, diz assim: E ele lhe disse: como vocês costumam entender como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, a gente sabe que Jesus tinha que padecer, que a verdade tinha que padecer, certo? Para que eu e você tivéssemos o direito de entrar no céu. E nós menosprezamos isso. Ninguém está nem aí para isso, meu irmão. Hoje, ninguém está nem aí para isso. E hoje todo mundo acha que vai para o céu. Mas esse Deus bonzinho que você criou e que foi criado para nós aí, ele não existe. Porque Deus é amor e Deus é justiça. E ele vai julgar segundo a sua justiça. Amém? Ele não... Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Deus não dá mole. Não adianta, ele não dá mole. Você acha que dá, mas ele não dá. A palavra diz assim: é desejo do Senhor que todos sejam salvos. O desejo é dele, mas a salvação é você que tem que buscar. Entendeu? É você, porque a Bíblia fala: a salvação é um dom gratuito de Deus, mas é individual. Cada um tem que buscar a sua salvação. Lá em Provérbios, abra comigo lá em Provérbios 30, a partir do versículo 5, diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é o escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente a palavra dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é um mentiroso. Então, eu acabei de falar para você aqui. A gente acaba de falar, sabe? A gente criou esse Deus bonzinho que acha que todo mundo vai ser salvo, que acha que ele perdoa tudo, mas a palavra dele, certo? A palavra dele, do contrário, ele repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ó, é Provérbios 30, 5 e 6. É só sei lá, não é o Hélio que fala, não. Que eu sempre digo que no sacode pó não existe achismo, existe Bíblia, existe palavra de Deus. Porque tudo que é dito aqui é palavra de Deus. Eu não invento nada. Não invento nada. E lá em Apocalipse 22, 18, 19, diz assim: declararam todos o que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Olha, Deus é Deus. Ele não vai mudar a sua verdade. Ele é amor, ele é justiça e ele vai nos julgar segundo a palavra dele. O que está escrito lá é a verdade dele, certo? É a verdade de Deus, né? E falando um pouquinho sobre a verdade, quando foi feita a pergunta, o que é verdade? Então, a verdade está ligada a tudo que é sincero. É ausência de mentiras. Tudo isso é conceito de verdade. O que é correto.
está dentro da realidade apresentada, está de acordo com o fato real, respostas lógicas. Então, isso aí são um dos conceitos de verdade. Aí pergunta, o que é verdade? A verdade é isso aqui? A filosofia trata a verdade de várias formas, né? A metafísica e a lógica. Então, filosoficamente, existe também o conceito de verdade. Existem muitos filósofos que têm a teoria dele sobre a verdade. Sócrates tem, Platão tem, Aristóteles tem, Nietzsche tem, René tem, gente, tanta gente, assim, não vou lembrar todos, mas é só você pesquisar. Hoje, você tem o que eles chamam de pai de burro, que é o Google. Você tem o Google, você pesquisar, você tem várias fontes de pesquisa que muita gente não tinha e acreditava muito mais que você. Muito mais que você. Você tem a verdade na sua mão e você não escreve. A verdade absoluta, né, que é plena, integral, total, global, íntegra, toda inteira, irrestrita, ilimitada e plenária. Isso aí é um conceito de verdade absoluta. Agora, a pergunta que foi feita no início. O que é a verdade? O que é a verdade? Bom, agora eu vou falar para você o que é a verdade da Bíblia, a verdade que é Deus, né? A verdade que é a palavra de Deus. E eu vou apresentar para você o que é a verdade. Então abra comigo lá em João 14,6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Essa era a resposta que Pilatos virou as costas e não ouviu. Essa é a resposta que você está virando as costas e também não está ouvindo. Que é o que? Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho. Veja bem, artigo definido o. Ele não é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então o que é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Eu falo assim, a verdade é a palavra de Deus. É, em João 17:17, diz assim a palavra de Deus: santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aí, sabe, irmão, tudo isso aí, tudo que você viu, todas essas histórias, porque toda a história da Bíblia, toda, de Gênesis a Apocalipse, você tem como provar. Existem pessoas, mas é muita. Você não pensa que é pouco, não. É muita gente que trabalha há 2022 anos, que trabalham para mostrar um erro, para provar para você que a palavra de Deus não é verdade, para provar de Deus que a palavra de Deus é mentira. Sabe, o maior absurdo que eu ouço é quando as pessoas falam assim: eu não acredito naquilo que foi escrito por homens, eu não acredito que foi homem que escreveu. Ô meu irmão, a maioria daqueles homens, com todo o respeito que eu tenho por todos eles, a maioria daqueles homens, eles não tinham competência para escrever a Bíblia, não tinham. Sabe? Foi a ação do Espírito Santo, do Espírito da verdade que habita entre nós. Foi a ação dele que existe essa verdade hoje que você menospreza por interesse próprio. Porque o que foi perguntado por Pilatos é perguntado por você hoje. O que é a verdade? A verdade tem cara, a verdade tem nome. Certo? Tem cara, tem nome, tem realidade, que é o quê? Porque alguém vai falar que Jesus Cristo não veio nessa terra aqui? Tem alguém que tem coragem de falar isso? Fala assim, Jesus Cristo não veio não, Jesus Cristo é mentira. Né? Porque se você for em Israel, se você for em Jerusalém, lá eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Mas ninguém vai falar para você que Jesus Cristo não nasceu. Por isso, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Essa é a verdade. Você quer saber o que é verdade? Você quer ter o conhecimento da verdade? Você quer saber aquilo que é certo? Você quer saber se as suas atitudes estão certas, estão corretas, estão claras? Está aqui a verdade, meu irmão. Leia a Bíblia. A verdade está ali. E tudo que vai acontecer no mundo daqui para frente, porque essas coisas, o que acontece hoje, se você lê em Timóteo, se não me engano, 1 Timóteo 3, 1 e 2 Timóteo 3, fala tudo isso aí. Tudo que está acontecendo hoje, fala lá. Até isso que acontece hoje é falado na Bíblia. Certo? Deus fala que o homem ia virar as costas para ele. Mas ele espera de mim, de você, que nós façamos a diferença. Porque é desejo dele que todos, não é alguns, é que todos sejam salvos. Mas a salvação, meu irmão, a salvação é para quem merece. Certo? Para quem merece. Porque se você acha que não vai ser jogado no lago de fogo, você não passará pelo julgamento, você está enganado. Porque senão Deus não é justiça. Deus não é amor, Deus não é justiça. Certo? E se tudo isso é mentira, por que Jesus Cristo sofreu tudo isso aqui na terra, meu irmão? Por quê? Sofreu isso aí tudo porque ele derramou o sangue dele aqui, por quê? Por quê? Sabe? É tão simples, é tão claro, é só você aceitar. É uma questão de aceitação, é de você aceitar a verdade. E lá em João 5,39, diz assim a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque vos cuideis de ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Então, você vê, você fala quando antes de Jesus vir à Terra, era falado em Isaías, de Gênesis ao Apocalipse, é pregado Jesus, é falado sobre Jesus. Ele mesmo falou, tudo que está escrito ao meu respeito tem que acontecer. O próprio Jesus Cristo falou isso pra gente. E você, meu irmão, quer menosprezar essa verdade, sabe? E muitas vezes as pessoas falam com você, as pessoas são duras com você, mas é porque ela quer te direcionar para o caminho. Mas o que você quer? O que você prefere? Você prefere ceder à opinião popular, você prefere ceder aos prazeres do mundo e acha que você vai ser feliz. E eu posso dizer que pelo meu conhecimento, meu modesto conhecimento bíblico, pelo que diz que é verdade, você não é feliz. Sabe por quê? Porque quando você está perdido nos seus pensamentos, quando você coloca sua cabecinha no travesseiro e você apaga a luz e é só você e Deus, ali a verdade aparece para você. E aí eu pergunto, o que é a verdade? O que é a verdade? Nietzsche foi um filósofo e ele falou assim: nada aprisiona mais o homem do que as ideias que foram colocadas na cabeça dele. Nós somos prisioneiros dessa metamorfose ambulante que foi colocada na nossa cabeça, nesse mundo, certo? Esse mundo horrível, nessas coisas, nessa promiscuidade, nessas coisas horríveis que estão sendo colocadas para nós aí. E é isso aí que a gente está vivendo, está acreditando, está passando, sabe? Em vez de a verdade não está passando de geração em geração. O que está passando é a obra de Satanás. Satanás hoje ri, ele ri. Satanás hoje dá pulos de alegria, sabe? Porque ele nunca foi tão dominante igual hoje. Termina aqui, irmão, mais um Sacode Pó. E o Sacode Pó de hoje é aquele que não adianta você lavar as mãos. Então pare de lavar as mãos para mentira. Pare de lavar as mãos para aquilo que não é certo e deixe a verdade, que é a verdade, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai sem deles. Essa é a nossa verdade. Então, o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos agora a fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus e agradecê-lo por mais esse programa. Grande Deus e poderoso Pai, soberano Deus que habita além dos querubins. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse programa. Que o Espírito do Senhor esteve à vontade e trouxe para nós, Pai, a sua verdade. Trouxe para nós aquilo que nós precisávamos ouvir. Mesmo que fosse de forma dura, Pai. Mesmo que seja, mas que a verdade, ela precisa prevalecer. Jesus Cristo veio, derramou seu sangue aqui na terra para a remissão dos nossos pecados, Pai. Para que nós tivéssemos condições, Pai, de irmos ao seu encontro, de estarmos com o Senhor no céu. Por isso, Pai, nos livre dos laços dos passarinheiros, das pestes perniciosas. Nos tire, Pai, desses caminhos errados que estamos andando. Deixe, Pai, o amor do Senhor florescer. Deixe o seu Espírito livre, que Ele age em nós, Pai, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ter alegria, para que nós possamos, Pai, colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque hoje as pessoas não têm sono, as pessoas vivem de antidepressivos, de remédio para dormir. Por quê, Pai? Porque não tem a sua presença, não tem a sua verdade, estão andando por caminhos erros. Então que o Senhor seja misericordioso com seu povo. Muito obrigado, Pai, por esse programa. Muito obrigado por nos ensinar o que é verdade. O que é verdade, que é o seu Filho, que deu a vida dele para que nós possamos ter direito ao céu. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, amém e amém. E até o próximo Sacode o Pó. Glória a Deus.